texto de Romão, havia um outro texto chamado Cabeça de Gato. Vamos ver lá no final do livro. Inclusive, descobriu-se depois que esse texto, Cabeça de Gato, era de propriedade do Conde D. Exército de Deus, do Conde D. Era uma lista de cabelo. E cobrava até os moradores do sítio da legislação. Então, olha como ele mostra um problema social urbano no Brasil, o início do processo de favelização. Há um outro livro da Silvestre, não estou aqui preocupado com a minha prova, mas com o vestibular, que também mostra um problema social urbano. E esse livro se chama Castanho da Areia do Jorge Amado. Ele vai falar de crianças abandonadas. E, aliás, quando o Jorge Amado escreveu Castanho da Areia, em 1937, daí a 10 anos o livro era queimado em praça pública, porque ele denuncia um problema social, ele denuncia as autoridades e exige cuidar de um problema tão sério como é do menor abandonado. Não concordo, e aí eu vou dar a minha opinião, com uma questão da Silvestre. Se vocês entrarem na internet, há uma questão da primeira fase. As outras eram absurdas, mas aqui a Silvestre ficou como verdadeira. Não dá para a gente explicar. E a questão está muito clara. Diz o seguinte: a narrativa do livro foi escrita em 1890, portanto, depois da abolição, o livro foi escrito. Só que lá está assim: a narrativa retrata problemas sociais e urbanos depois da abolição. A narrativa. A vergonha então não dá para a gente aceitar. Eles teriam que elaborar de uma forma diferente a questão. Porque o enredo, ele acontece no período em que o Brasil ainda é um país escravagista. Né? Não escravocrata, como é escravagista. Lembrando aqui que nós discutimos aqui ações de espaço, personagem principal, a personagem protagonista desse romance, quem é? Não é o Dom Romão, não é o filho, não é o Esmoleza, né? Quem? É o próprio meio, é o próprio espaço. Cortiça acordado, cortiça respirado, cortiça abrir os olhos, após ter dormido 7 horas de sono. Nós temos 2 espaços, o cortiço, representado ali pelo João Romão, e o sobrado do Miranda, representando classes sociais diferentes. A burguesia comercial, né? Então, mirar, quer dizer, olhar de lá de cima, ele está vendo como o seu compatriota, também é português, então está ficando mais rico que ele. Está ficando muito mais rico que ele. Pois bem, o nome dos personagens é importante. Stella, vem de falar. Stella, mulher poderosa. Miranda casou com ela ou com o dinheiro dela? Com o dinheiro. Era abastado, então ele ficava mais. Existe um agregado que mora na casa de Miranda e de Stella que se chama botelho. Vocês sabem o que significa botelho? Dicionário automático, significado de nome próprio, parasita. E ele é um verdadeiro parasita. Ele concorda com todo mundo da casa, tanto com o Stella, quanto com Miranda, para não ficar mal com ninguém. Ele é um parasita. E então, separando esses 2 espaços, há um muro alto com cacos de vidro em cima. Qual é o significado metafórico do muro? É para separar uma classe social da outra. Esse muro, ele é suprimido no final do romance. Quando o senhor João Romão, ele não consegue apenas a ascensão econômica. Ele é milionário no final do dia. Ele consegue também a ascensão social. Como? Passando para o lado de cá. Vocês devem ter lido isso, né? Pelo menos eles estão aí. Como é que ele consegue a ascensão social?
chegando lá. Está chegando. João Romão casa com quem? Você toma uma água. Com quem João Romão casou? Você não chegaram lá, não? Limite zero. Miranda tem uma menina que, na verdade, é uma sem personalidade. E essa menina se chama Dúvida. Quando ele veio, quando Miranda, que é homem, percebe que João Romão está mais rico do que ele, inclusive perseguindo títulos de baronato, ele simplesmente empurra a sua filha para os braços de João Romão. É aí que ele obtém a ascensão social, porque econômica é crescida. Você está vendo? Tá? Diferente, por exemplo, vocês viram no ano passado, Memória do Sargento, lá, o Leonardinho ele consegue a ascensão econômica. A social não. Ele ainda continua fazendo. Ele não tem ascensão. Aqui não. Pois bem, eu não comentei o enredo naquela aula. Num dia. Eu não comentei o enredo na aula, mas eu gostaria de fazer isso agora. João Romão herdou uma venda. Uma venda não deixou um pagamento e ele se amaziou com Bertoleza, que era uma escrava indígena. O sonho de Bertoleza era comprar uma casa de alcovia. Ela foi guardando as suas economias. Tá? E João Romão, de interesse, se tornou o quê? Uma espécie de banco das economias reportadas da Bertoleza. E ele acaba transformando a Bertoleza numa mulher máquina. E objeto também, ele a explora não só sexualmente, mas ele a explora no trabalho. O que ele faz? Amaziou-se com Bertoleza. E os dois começam a roubar sobras de material. Roubando um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. O que ele fez? Ele vai construindo isso aqui. E diz o narrador que isso aí é um pouco, eram 95 caminhos. E quando as pessoas iam morar no cortiço, não pagavam na roupa, né? A roupa era de graça, mas se não morasse no cortiço, tinha que pagar. E tinha água na mudança. Logo que pagavam uma casinha, não tem pretendente por cima do carro. E vendia Exato. As tinas, né? Não tem pretendente que lembra de vocês. Eu me quê? Não, pode falar. Não, não me quê, gente. De abelha. Ó, não é ele está falando de pessoas. E aí, quando ele diz assim, começou a minha cara a crescer um mundo, uma coisa viva, ó, o cortiço é o personagem principal, ele está comparando o cortiço com algo biológico, que é uma coisa viva. Logo no primeiro capítulo, ele já está falando para nós o que vai acontecer com o cortiço. Vocês. Você vai? Qual é o ciclo da existência? Acabar. Então, o ciclo da existência é nascer, desenvolver, crescer, não é o meu caso. Ele está dizendo para nós. Ele não vai morrer. O cortiço vai acabar. É o fogo. O fogo ele possui um significado simbólico dentro desse mundo. Ó, aquele sonho erótico da pombinha com a Leonie, lembra? Capítulo 12, 13. É um sol em forma de borboleta que
transformação. Então, o povo tem esse significado aí. O que acontece? João Romão, logo no início, ele que adorava ovo de galinha, ele comia um. Não, ele estudava bem. Hortaliças, ele ficava sempre com as piores, para ele poder vender aquela que lhe daria um. Quando ele ia dormir assim mesmo, mal sono, sempre manga de camisa e tamanho. O negócio do Romão é dinheiro, ele quer ficar rico. E ele vai modificando o espaço. Pelo amor de Deus, uma vez eu pedi para os alunos que era determinismo, relacionado com algum personagem político, os alunos tinham respondido assim: personagem determinado. Exemplo, João Romão. Determinado a ficar rico. Gente, ele é o único personagem que não é modificado pelo meio. O que ele faz no meio? Ele modifica. Não é produto. Mais determinista é o Geron. Sem dúvida. É o Geron. Toda a traqueagem que ele fez, não vai achar que ela é ação. Pois é. E outra coisa, o homem é produto do meio, ó, enquanto ele estava na Europa, ele era X. No Brasil, ele é totalmente diferente. Ele muda em função do meio. Então, ele é, a meu ver, o personagem mais determinista. Jerônimo. O que o João Romão fez? Comprou a pedreira que havia no fundo do cortiço. Estão lembrados? Ó, o cortiço cresce assim, ó. Sobrado assim. Tem uma metáfora visual aqui, né? Uma antítese visual. Gente, roubava os empregados na medida. Há um velho, vocês vão ver um velhinho, né? Até de origem judaica, que morava no cortiço. O judeu adora dinheiro. O coitado do velho, ele vai dar um nó. O velho do empório pegava o dinheirinho da economia dele e foi enfiando dentro de uma garrafa. O que que vamos? Uma garrafa boa. Ele é ladrão, ele roubava na medida, não. Ele era ladrão mesmo, chegava a roubar o velho de boy. Quando a Bertoleza disse para ele que gostaria de comprar a carta da corrida, o que ele fez? Falsificou uma carta da corrida. Ele pegou a grana da Bertoleza para empregar no seu negócio. Quer dizer, dê uma olhadinha, ó. É a venda que se transforma em armazém, que se transforma em casa de pasto, que é um grande restaurante, quando pega fogo no cortiço, ele está milionário. Ó, o fogo, a transformação aí, a avenida São Romão. Olha como ele vai modificando. Ele vai modificando. Quando a Bertoleza percebe que João Romão está de olho na filha de Miranda, e a filha, aquela solta, ela começa a fazer ele. E ela acaba certo. Ele havia qualificado a carta de corrida, e ela começa a trabalhar mais para ele. Olha, João Romão, olha que eu vou trabalhar para você. Agora que eu sou livre, ela ainda é uma escrava. Quando ela percebe o interesse de João Romão por comida, ela começa a fazer algumas exigências. Detalhe, João Romão olhava para a Bertoleza na cama e a vontade que ele tinha era estrangular a escrava. Ele sabia que ela era escrava ainda. Ela pensando que era livre. E por que ele não fazia? O narrador deixa bem claro. Não é por escrúpulo moral que ele não tinha, religioso porque ele também não tinha. Era movido pelo interesse, porque ele pensa, agora que eu sou milionário, se eu matar essa criatura e eu for preso, como é que eu vou poder usufruir todo o capital que eu tenho? Ele simplesmente bolou um plano melhor, ele só igual. Tá? Ele avisou os antigos donos de Bertoleza. O velho já havia morrido, mas os dois filhos foram avisados. Olha, a escrava de vocês está em meu poder, lá na cidade do Rio de Janeiro. A cena final, para mim, é a mais irônica do livro. A cena final é, para mim, a puta de uma ironia. Porque a Bertoleza está limpando os peixes numa amiga. O narrador, naturalista como é, ele não perde nenhum detalhe. Perder, cama do peixe, a bagagem do peixe. E de repente, quando ela olha pela janela e reconhece os dois filhos do seu antigo dono, a ficha está aí. O cara não quer saber de mim. Ele já está de olho na filha do Miranda, não sai da casa do Miranda. Ouviu boatos que ele até iria se casar. Opa, e o que
apócrifa. Agora vem a ironia que ele disse. Bertoleza acaba de se matar comigo. Quem foi a causa do seu nome? Não foi mamãe. E olha o que acontece com ele. Chega uma carruagem com um grupo de abolicionistas para entregar para ele o quê? Um trono. Sabe? Para condecorar o João Romão, quanto homem, né? Por ele ter cuidado de uma escrava fugida durante muitos anos. O cara leva direto ou indiretamente a Bertoleza à tragédia e ele ainda é reconversando por ele. Então, chega um grupo de abolicionistas, João Romão vai atendê-los na sala e eles trazem um diploma de sócio benemérito pela causa abolicionista. Para mim, esta é a grande ironia que nós encontramos nesse livro. Tá? Então, não podemos nos esquecer, a gente já falou disso, que esse comentário que eu coloquei não é meu, é de um professor da Unicamp, chamado Afonso Romano Santana. Ele disse que há 3 modelos evolutivos, sempre vou repetir isso aqui, só que falei no início, na aula passada. João Romão, e representa o quê? Ascensão. Econômica, não só. Social também. Casando com a filha de Miranda. Esse muro aqui, ele é suprimido no final do romance. Metaforicamente. Esse muro desaparece. Porque o João Romão casa com a filha do Miranda. Eu tenho Jerônimo, que representa o caminho inverso do João Romão. Jerônimo. Eu tenho aí a degradação material, física, econômica e também moral. Esse cara morava na Europa, vocês se lembram. Ele morava na Europa, ele era casado com um pedaço de Jesus, tinha uma filha, e ele era um cavouqueiro, ele trabalhava com pedra. E quando ele estava na Europa, ele gostava do quê? Vinho do porco, batata inglesa, fardo, e era fiel à música tradicional da terrinha, que era o fardo. Quando ele se muda para o cortiço, ele se delicia com aquelas rodas de capoeira que abundam no início aqui no cortiço. Ele troca o vinho do porco por quê? Por castanha pela pinga de Paraty. E a Rita Baiana, né? A cadela nos filhos, do narrador, né? Não sou eu, é a gostosa do cortiço. Ela coloca em uma xícara de café uma dose de Paraty. São 2 bebidas tipicamente brasileiras. Então ele está sendo seduzido pelo sentido. Até hoje, não gostava mais do cheiro da sua esposa, porque ela não cheirava bem. Aquele costume tipicamente europeu de não tomar banho muito, porque o clima deles é diferente. Não, quem cheirava bem era ele de olho na mim. O que ele fez? Ele passou a mão. E aí eu vejo também, um preconceito do autor. Porque começa uma briga entre Jerônimo e Firmo, amante da vida. Firmo. E no final da cena, o narrador está falando, através do autor, o que eu estou falando para vocês? Ele vai dizer assim: a vida escolheu a raça superior. Porque ele é o quê? Filho depois filho. Não, filho não. Geneticamente, o homem dos meios, momentos da raça. Geneticamente, ela escolhe algo diferente. Gente, nessa época, houve uma ciência derivada do evolucionismo do senhor Charles Darwin, que chama eugenia. Eugenia. O orador Hitler utilizou esse conceito para justificar um monte de besteira que ele fez. O que é eugenia? É um conceito musical, uma raça superior à medida que etnicamente ela é mais pura. Vocês acham que isso é verdade? Não, é só a gente pegar exemplo no dia de hoje. Qual é o animalzinho mais resistente à doença? É o vira-latinha? Tem mais diversidade genética ou o cachorro de raça pura? Ah, vira-latinha. Então, olha como o narrador preconceituoso, e o autor, consequentemente, também vai dizer que a Rita escolheu a raça superior. Olha o determinismo de raça aí. Ela escolhe algo que geneticamente era diferente. Começa
uma briga entre os dois. Vocês se lembram? Os dois objetos? Mulher. Uma navalha representando a luta de Síria. Quem ganha a luta? A princípio, o filho. Ele não abriu a barriga de Verão na navalha, mas depois ele recupera a saúde e ele acaba matando o filho, abandonando o esposa, deixando a filha também órfã, e ele dá no pé com a navalha. Então, o responsável por toda essa mudança no comportamento de Jerônimo tem o meio. Então, é o meio em que ele está. Tá? Então, lembrar que Miranda, de mirar, de olhar, ele representa o quê? Um equilíbrio, socialmente falando. Ali, casou-se com o dinheiro de céu. Né? Por que ele comprou esse sobrado próximo ao cultivo? Porque ele não queria mais viver no centro da cidade, onde tinha sua loja, fazenda, quer dizer, tecido, porque as pessoas enfeitavam a sua cabeça. E continuam enfeitando com Henrique. A mesma promiscuidade que existe aqui, existe aqui. A maneira de resolver o problema é que, quando o Bruno aqui, o pobre que deu o cara, ele deu uma sua cara, ele deu um correio. O negócio era, vamos resolver o problema na pancada. Não deu certo, o rei já era. Aqui não, vamos resolver o problema. Aquele peitinho brasileiro. Eu preciso do dinheiro dela, eu me casei com a grana dela, não sabe? Então ela que me trai a vontade. Eu não quero me comprometer perante a sociedade. Então, os mesmos problemas que há no espaço doador é a maneira de resolver os diferentes. Pois bem, esse professor da USP, Afonso Romano Santana, estava na USP, deu aula no engano também, ele diz que há 3 perfis femininos dentro do livro. A mulher, o sujeito, a gente discutiu isso aqui. É aquela que é dona do sujeito. Quem é ela? Mas não. Ela é um modelo. Ela é admirada por todas as moradoras do povo. É uma fofoca. Aí vem a palavra chamar alguém de fofoquinha, tipo patrocínio, muito enfeitada. É esse o sentido que nós damos. Mas a palavra cocote em francês é prostituta de luxo. Pois bem, mulher sujeito, aquela que era modelo, ela era Lé, Maninho. É produzido. Leonino. Que animal que leva? Leão. E ela tem uma relação lésbica com quem? Pombinha. Pombinha você não queria, né? Leia lá o capítulo todo dele. Mas ela acabou cortando. Só veio a primeira menstruação para a Pombinha, foi que ela teve uma relação com o Leonino. Vocês se lembram do sonho em que uma borboleta, quando o sol entra no meio das pernas da Pombinha, quando ela acorda, ela vê a grama ficar amassada de símbolos de sangue. Eu estou citando o livro. Pombinha saiu correndo e depois da dona Isabela, a dona Fralda, ensanguentada. A mãe, na comoção, no arrebatamento, abraçou o seu ventre da filha, beijando, como se quisesse beijar aquele sangue na cara, dizendo: bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo, que mandou do céu na chuva da estadeira para a metáfora, para ligar solo árido. Querendo dizer, a menina agora estava apta a conceber uma vida, então ela poderia se casar. Ela tinha um namorado, né? Ela tinha um namorado. E a mãe dizia que ela, enquanto não fosse mulher, não podia se casar. O que ela faz? Ela começa agora a manipular. Tá? Então, eu pegaria a mulher, que é sujeito, mas também é objeto. Tá? A mulher que é sujeito, ela começa a manipular não só o namorado, mas ela sabe que com a sua sensualidade, com o seu corpo, ela pode explorar o homem, mas ela é também vista como mulher sexual. Então eu tenho aqui a mulher que é sujeito. O objeto quem? A Pombinha, a Rita Baiana. Rita Baiana.
Não. E Não, professor, ele fala que até pode ser possível, porque ele observou muitos curtistas, tá? sim. Rita Baiana e a Estela. Só para responder a pergunta. Eu escrevi a minha autobiografia, vou botar lá o meu nome, no exercício várias vezes. Paulo Júnior. Legal. Aquele indivíduo que está lá não sou eu. Aquele que está lá não sou eu. Porque aquilo que eu coloquei lá é ficção. Então eu não posso dizer que essa história é real. Porque aí não seria arte, não seria literatura, seria o quê? História, seria história. Vocês estão entendendo qual é a diferença do factual para o ficcional? O senhor Aristóteles dizia que toda obra de arte tem que ter verossimilhança. Por isso que ele fala que ele foi observado muitos curtistas para ele escrever isso. Então, ele parte de uma experiência que pode ter acontecido, mas isso não é real. Isso não é real, porque pertence a uma obra de é igual que a Capitã da Areia, do Jorge Amado. Aquilo aconteceu? Claro que não. Agora, uma pergunta para vocês. Vocês acham que o Aristóteles estava certo quando ele disse que a obra de arte tem que ter vínculo com a realidade? Vocês acham que é? Não tem. Vou dar 2 exemplos aqui. Star Wars. A Metamorfose. Ela foi um pouquinho aí. De Franz Kafka. Kafka. Ó. Franz Kafka. Era um bom. O grupo chamado Indivíduo do Meio, e teve gente a letra dele. Aqui, ó, na Metamorfose, é a história de um rapaz que se chama Gregório Samsa. E ele vai perdendo as características humanas, e um dia a irmã vai lhe servir o café da manhã e ele está umas 4 patas grudadas no telhado. O metamorfoseou numa barata. E ele morre como uma barata. Então, estou me lembrando da música. Olha que música inteligente. Esse grupinho de voz chamado Indivíduo do Rei coloca uma música, era mais ou menos assim. Tem um refrãozinho que fala lá com caráter. E é o que ele fala? Barata, vem cá. Só que a barata que ele se refere é a metáfora da mulher. Lá com caráter, vem cá ficar comigo. Tem inteligência dele? Vem cá ficar. É o nome do autor, Kafka, Franz Kafka. Vem cá ficar. Vem aqui ficar comigo. Entendeu? Isso tem verossimilhança. Deixa eu alguém na vida real transformar-se numa arte. Então, Aristóteles estava errado quando ele disse que toda obra de arte tem que ser verossímil, tem que ter um vínculo com a real. Vou dar outro exemplo, só para a gente mais um. Macunaíma. Mário de Andrade. Mário de Andrade. História de um índio. Rapidinho. História de um índio. Tá? História de um índio. Ali, a Leonie, ela não tem que entrar pela mulher do jeito que quiser, porque ela assistiu. Pois é, mas ela é dona do seu destino. Ela manipulava todos os moradores do edifício. As mulheres viam-na como um exemplo. Ela usava roupas chiques, do jeito de falar. Ela é um modelo, então ela é dona do seu destino. É prostituta de luxo. Então, essa visão que a gente está tendo é ela em relação aos moradores do edifício. Ela é um modelo. É a história de um índio, gente. Preto cisnado como a noite. Ele é índio. E ele é negro. Ok. Gente, um dia eles tomam um banho de loiro de olhos azuis. Você já viu isso acontecer, exceto o Michael Jackson. Mas Michael Jackson não era índio. Michael Jackson não era índio. Então, essa obra não possui verossimilhança. Por isso, quando vocês lerem, ele realmente foi
é ser explorada. Ela é manipulada em todos os sentidos. Eu vejo nua. Uma no cortiço que é a Bertoleza. E outra no sobrado que é a filha do Miranda. Uma menina solta, tem personalidade. Quando o pai diz, ela é adolescente, você vai casar com o João Romão. Já tinha dobrado nada da tua esperança. O que ela fez? Então, eu tenho duas mulheres que estão exploradas, uma no cortiço pelo João Romão, outra no sobrado pelo Miranda. Então, eu tenho aqui a Bertoleza e a Miranda. Como esses comentários foram feitos por um professor da USP, que já deu aula na Unicamp, eu fiz questão de escutar isso para vocês. Mais de dando vestibular do que propriamente. Então, pelo menos hoje a gente falou um pouquinho do inglês. Depois nós estamos falando aula passada. Olha, mãe. Eu não falei nada. Ontem parece que eu joguei, né? Tô falando de perda do jeito que gosta. Oh, fala aí. Parece que eu jogo treino ontem, né? Ah, esse cara aqui tem muito vai no modo. Esse cara que conhece só uma vez no Rio. Esse cara que foi uma vez pra ficar no Rio. Não, todos mais de 10 horas. Marquei o celular. Não marca aí o conteúdo. São Paulo. Não, eu não sei o que é, velho. Outro lugar mais do Vou atender um. Lembra dos comentários que eu fiz do atender? Hoje nós vamos fazer uma coisa. Dom Casu, são os comentários que eu fiz. Dom Casu. Dom Casu. Murro. E tá bom, você pode? Curti sua querida comentário. Agora vai ter. Não. Comentar. Não.